Deus revela para ele o fim dos dias. E nós estamos passando por dificuldades, sofrimentos. Quem aqui nunca passou por alguma dificuldade? Pastor, eu nunca passei por uma tribulação, eu nunca passei por um sofrimento, eu nunca passei nada. Tem alguém que nunca passou? Nós já nascemos sendo provados. A criança, quando ela é gerada, quando ela entra em contato com o mundo, ela começa a entrar em contato com provações, com bactérias, com enfermidades, que na verdade está forçando o seu sistema imune a reagir. Se você criar uma criança numa bolha, quando você tirá-lo, colocar em contato com o mundo, ele vai morrer. Por quê? Na primeira infecção ele morre. Então o contato com isso faz parte para o crescimento, o desenvolvimento do nosso sistema autoimune. As dificuldades fazem isso também com o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Nós somos seres tricotômicos, temos corpo, alma e espírito. E muitas vezes nós estamos sendo provados por aflições, por dores, por tribulações. Mas eu pergunto, quem você tem se tornado a despeito das dores? A dor, ela está melhorando você ou ela está piorando você? Porque tem pessoas quando passam por dores, aflições, ele tende a se vitimizar, colocar sobre alguém a culpa. Ou seja, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, terceiriza a responsabilidade pelo que está passando e vivendo e sofrendo. Então ele quer arrumar alguém para colocar essa culpa, para que o seu interior fique bem com ele mesmo, não trazendo autorresponsabilidade para o seu coração. Então quando ele é colocado diante de alguma aflição, ou uma dor, ou um confronto, ele logo se afasta, ele logo se esconde, e começa a apontar alguém por motivo do seu sofrimento, para que ele fique bem consigo. Pessoas que precisam passar por processos. E aqui é uma questão, então passar por um vale seco de lágrimas, ou você decide enfrentar, ou você foge. O que você tem feito em relação à dificuldade? Você tem enfrentado ou você tem fugido? Quando as afrontas vêm diante de você, ou você as enfrenta ou você corre? Quando o medo bate à sua porta, quando a ansiedade bate ao seu coração, o que você tem feito? Qual tem sido a sua reação? Não são as ações que nos justificam, mas as reações. Você agir é muito fácil. Quando você é confrontado, quando você sofre uma afronta, quando você age, é muito fácil. Porque você pensa, você tem tempo para analisar. E é muito fácil quando falam para você agir em relação a alguma coisa. Mas quando você é provado, o seu caráter é provado, é quando você reage, quando não dá nem tempo de você esboçar uma ação, a reação é imediata. Isso mostra quem é você. É por isso que Jesus fala assim, quando alguém bater na sua face, ofereça outra. Quando alguém forçar você a caminhar uma milha, caminhe duas, porque são nas reações que nós mostramos quem nós somos. São nas adversidades que nós mostramos. Então quando você é pressionado, quando alguém ofende você, o que você faz? O que você reage? Então a reação esboça o caráter que está dentro de você. Isso é muito sério. E você vai sendo trabalhado, formatado por situações. Então são essas questões que vai trabalhando no nosso coração. O Salmo de número 84, no verso 5, fala: felizes são aqueles que recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião, que é o monte do Senhor. O Watchman Nee, que foi um grande evangelista chinês, ele fala o seguinte: em geral, a pressão é uma cerca protetora entre o caminho estreito para a maturidade e a proteção contra o despenhadeiro da mornidão, da ruína e do fracasso. Poder e pressão caminham juntos. A pressão gera poder, e quanto maior for a pressão sobre você, maior será o seu poder. Então a pressão sobre nós tem essa capacidade. O Arthur leu um versículo aqui que eu gosto muito, que está em Romanos 12:2. Foi isso, Arthur, que você leu? Não vos amoldeis a este mundo. Está aí, Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Amoldar é tomar a forma, é você entrar no formato do mundo.
O que Paulo está nos dizendo aqui nesse versículo? Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-o pela renovação do seu espírito, da sua mente. O que isso quer dizer? Amoldar é a pressão do mundo sobre mim. Quando eu sou pressionado pelo mundo, olha, tem que ter um padrão assim, esse é o padrão, olha, é um padrão da mídia, é um padrão aqui de beleza, é um padrão assim, é um padrão sobre roupa, é um padrão sobre corpo. O mundo começa a pressionar você sobre um padrão. Aí você vai tomando a forma, você vai se amoldando ao mundo e tomando os padrões do mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Mas ele fala assim, olha, mas transformai-os, ou transformem-se pela quê? Renovação da sua mente. Então, amoldar é a pressão do mundo sobre mim. Mas o que ele está dizendo? Olha, transforme o mundo. Transformar o mundo é mudar o mundo a partir do que tem dentro de mim. Então o mundo me pressiona. O mundo quer fazer eu parar, tomar o formato dele. Só que quando eu tenho Jesus no meu coração, esse poder não exerce influência sobre mim, mas o que eu tenho no meu coração começa a exercer influência sobre o mundo. Então o problema não é você estar no mundo, o problema não é o navio estar dentro da água, o problema é quando a água entra dentro do barco. Transformai-os pela renovação da sua mente. Ou seja, você não foi gerado neste lugar, você foi gerado nas regiões celestiais. Você foi gerado por Deus para ser estabelecido neste mundo, para transformar ele, não ele transformar você. Você não é marionete de Satanás, pelo contrário, você é filho de Deus, enviado aqui na terra para transformar esse mundo. E Paulo fala, transformai o mundo. Só assim, quando você transforma esse mundo, você pode experimentar, olha só, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quando você toma a forma do mundo, você não experimenta sobre Jesus. Mas quando você transforma o mundo a partir de você, você começa a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Você está entendendo essa palavra hoje? Isso é poderoso. Porque o mundo, o diabo, ele é sorrateiro nas suas ações. O diabo, ele é um psicólogo milenar. Ele não tem pressa de derrubar você. Ele vai minar a sua fé. Ele tira um pouquinho hoje, tira um pouquinho amanhã, aí você vai se perdendo. Quando você percebe, pastor, parece que foi assim do nada. Não, você foi se perdendo ao longo do caminho. O mundo foi entrando dentro de você. Você foi deixando os padrões do mundo tomar conta do seu coração. Aí quando você percebe onde eu estou, já foi há muito tempo. E sobre isso eu quero compartilhar uma história de um rei. A Bíblia fala que o nome dele era Josafá, filho de Asa, da descendência de Davi. Um homem que quis estabelecer o processo de Deus sobre Israel. A Bíblia fala que Israel, vou te contextualizar para você entender o que eu vou falar essa noite. Israel é levantado por Deus como povo eleito, escolhido do Senhor. E Deus levanta um rei chamado Saul. Saul se perde, Deus levanta um rei chamado Davi. Davi governa Israel sobre a sua totalidade. Todas as tribos, são 12 tribos. Ele governa sobre todas as tribos de Israel. E Davi traz ali o centro da adoração para a capital, Jerusalém, onde o seu filho Salomão constrói o templo para o Senhor. Ali se torna um lugar de adoração, um império. Isso é interessante. E Davi instrui seu filho Salomão sobre sabedoria. E Salomão, quando ele oferece um holocausto a Deus, Deus o visita em sonhos, fala, pede o que você quer, Salomão. Salomão, eu quero conhecimento, sabedoria para julgar o seu povo. E Deus fala, porque você me pediu sabedoria e discernimento, eu te darei todas as outras coisas. E ele tem um filho chamado Roboão. E Roboão não anda nos caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que Roboão, ele começa a sentar em mesas que começa a desvirtuar o seu caráter, o seu coração. E Roboão não se atenta aos conselhos das pessoas idôneas, com responsabilidade, e perde o governo. E a Bíblia fala que o povo de Israel se divide. 2 tribos vai para o sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos para o norte. Então se forma as 10 tribos do norte, o governo de Israel. E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que se torna o reino de Judá. E começa a entrar a idolatria, começa a se perder o povo do Senhor Jesus.
E começa um rei após o outro. Roboão, entra o rei, e aproximadamente 60 a 70 anos depois, um rei assume. E o nome dele é Josafá. Ele assume sobre as duas tribos do sul, o reino de Judá. E do outro lado, o rei Acabe assume sobre o reino de Israel, sobre as 10 tribos. E as 10 tribos se perdem. E aqui eu quero contar a história de Josafá. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, para você entender essa palavra hoje. 2 Crônicas, eu quero compartilhar aqui rapidamente alguns princípios. Tomarei pouco tempo de vocês, mas para você entender sobre essa pressão que Deus estava falando sobre a igreja de Esmirna. Rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: Pois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra Edom, vem contra ti em Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Rasmote Tamar, isto é, em Gedi. Alamado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o reino de Judá. Reuniu, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se da Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, olha a oração de Josafá: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Forças e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes da terra perante Israel, o teu povo? E ele continua: e a deste sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado nela, construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada ou peste, seja fome, nos colocaremos na tua presença diante do templo, pois leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas que desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao vierem expulsar da terra que nos destes por herança. Esse aqui era um povo que Deus mandou Saul destruir. Quando Moisés sai do Egito, com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Um povo os enfrenta, esse mesmo povo aqui, os moabitas. E Deus falou que ia vingar esse tempo. E levantou Saul e falou assim: olha, vai lá e abate todo mundo. E Saul não o fez. E aqui eu aprendo uma lição: os inimigos que nós toleramos, ele vai nos perseguir até nos destruir. Eram esses mesmos inimigos que Josafá, quase 600 anos depois, começou a enfrentar. Continuando. 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matatias, levita, descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Fala para o seu irmão: a batalha não é sua. Fala para ele aí. Mas é de Deus. Fala para ele: é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Olha que interessante. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor entrará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra
E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram louvores do Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá disse: escutem, Judá, ó povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu nome dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, e nos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram dos montes de Seir para destruir e aniquilá-los. Depois de massacrarem, os homens de Seir destruíram uns aos outros. Eles tinham uma batalha para ser enfrentada naquele lugar. O rei Josafá tinha um desafio muito grande. Enfrentar um exército é como você tivesse com 100 pessoas para enfrentar 1000. Teria chance? Dificilmente. E Josafá, ele entra diante de uma situação onde ele não poderia resolver. Ele começa a ser pressionado como rei. As nações queriam invadi-lo, queriam aniquilá-los, queriam derrotar, exterminar o povo de Deus. Queria aniquilar Judá e Benjamim. Ele começou a ser pressionado. Ele começou a sofrer pressões, mas é como nós reagimos à pressão que vai dizer como nós vamos obter a vitória, ou se sim ou se não. E Josafá começou a entender isso. Ele começou a receber pressão, só que ele toma algumas atitudes que mudou o seu destino. E aqui eu quero compartilhar com você isso. A atitude que nós tomamos vai permear e vai decidir o meu destino e o seu, em relação ao que está acontecendo sobre nós. Que tremendo isso. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar no seu coração, tome nota, guarde isso no seu coração. Cuidado para você não romantizar o processo. Como assim, pastor? Olha o que diz 2 Crônicas 20, na parte do versículo 2. Então informaram a Josafá que um exército enorme veio contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedir. Ele recebeu uma notícia, que o exército queria derrubar. Nós recebemos todos os dias essa notícia, que o inimigo quer nos destruir. Ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir os seus negócios, ele quer destruir o seu trabalho, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer tirar o pai do filho, quer tirar o filho do pai, ele quer tirar a mãe de casa, ele quer afastar os familiares com intrigas, com brigas, com remorsos, com discussões. Ele está o tempo todo pressionando para destruir você. Só que como você tem reagido a isso? É uma pergunta. Como você tem reagido a essas pressões? Vai dizer exatamente como vai funcionar o seu futuro. E ele não romantizou, e muitas vezes nós ficamos assim: é assim mesmo. O diabo está ao nosso derredor, está tudo bem, é isso aí. Começamos a romantizar essas situações, a não levar a sério o que o diabo está querendo fazer com a nossa casa, e muito tem se perdido em relação a isso. Muitas pessoas estão sendo destruídas. Muitas pessoas estão afastadas hoje dos caminhos do Senhor, porque não deram ouvido a essa palavra. Estão brincando de serem filhos de Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não vai pensar duas vezes e achar que vai te destruir ou não. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ei, o diabo não vai brincar com você. Mas o Senhor fala assim: mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então, como você tem reagido a isso? Josafá foi um rei que quebrou um ciclo do pecado. Ele foi um adorador, um grande líder. Ele enfrentou dias difíceis.
dias de dificuldades. Só que ele fez alianças erradas. Ele sentou em mesas erradas. Lembra quando eu falei que as 10 tribos do norte estavam sobre um rei, e esse rei chamava Acabe? Acabe foi um dos piores reis que teve sobre Israel. Um rei onde estabeleceu a idolatria. Pessoas, crianças, eles ofereciam crianças em sacrifícios a Moloque. Ele pegavam crianças, colocavam ali no fogo para oferecer sacrifícios ao diabo. Esse era o rei Acabe. Aí Josafá pega o seu filho e casa com a filha de Acabe. Deu ruim, filha de Jezabel. Quem queria ter uma sogra chamada Jezabel aqui? Está amarrado, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Como é que é o nome da sua sogra? Jezabel. Deus me livre. Ele foi se perdendo. T.D. Jakes, nesse livro Transforma Impressão em Poder, ele fala o seguinte: se apressar por uma mentalidade de micro-ondas, terá resultados subdesenvolvidos. Qualidade genuína, personalizada e digna de atenção requer o luxo do tempo. É uma geração que quer tudo para ontem. Não cultiva, não trabalha, não persevera. Estragou, conserta. Não deu certo o casamento, divorcia. Não trabalha o caráter. Não trabalha o processo. Ah, pastor, estou passando dificuldade na minha vida, eu aceitei Jesus, parece que o negócio fez isso piorar. Vive 20 anos errando. Está caminhando 3 meses com Jesus, que é uma mudança radical. Vai acontecer isso? Não vai. É um processo. A Bíblia fala que aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Mas começa a perseverar. Começa a plantar hoje algo diferente para você começar a colher amanhã o resultado disso. Você vai ver o que vai acontecer com a sua história, com a sua vida. Entende isso? Então não romantize, não vacila que senão o inimigo vai te destruir. Ele vai destruir a sua casa. Ele vai destruir a sua vida. Mas guarde no coração aquilo que Deus quer fazer com você. Então não brinque de ser crente. Não brinque com o diabo. Ou você é ou você não é. Segundo princípio que eu quero compartilhar o seu coração essa noite: transforme desespero em fé e ação. Fala para o seu irmão: não se desespere. Tenha fé e haja. Fala para ele aí, cutuca ele. Olha lá na parte B de 2 Crônicas 20, no versículo 2. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou uma assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Grave isso. A passividade e a fuga dissipam a pressão. A fé e a ação transformam a ação ou a pressão em poder. Ele transformou aquele desespero em algo palpável. Você não precisa fugir. Você não precisa correr. Você não precisa de distrações. Você só precisa de Deus. Creia que Deus é suficiente. Deus é suficiente. Pastor, estou diante de uma situação onde eu não vejo saída. Eu tenho uma palavra para você: Deus é suficiente. Pastor, eu estou enfrentando uma luta no meu trabalho. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma palavra para você: Deus é suficiente. O que eu disse? Deus é suficiente. Ele enfrentou isso. Muitos estavam ali com medo. Quando nós recebemos notícias ruins o tempo todo. Quem não ficou com medo aqui na pandemia? Gente do nosso lado morrendo. Ninguém nem encostava no outro. Saía de máscara. Colocava máscara aí. Na rua, você via alguém, você saía longe. Pessoas com medo. Pressões. Mas se você está aqui com vida hoje, porque Deus ainda tem um projeto, um processo na sua vida. Muitas pessoas melhores do que eu, do que você, foram embora, morreram. Mas se você está aí respirando com seus pulmões, porque Deus ainda tem um projeto na sua vida. Porque se tivesse acabado, você não estaria mais aqui. Então é muito comum escutar isso: ah, mas o que eu vou fazer?
É como Ana fez, lá em 1 Samuel 1:13 ao 15. A palavra diz que Ana orava silenciosamente, ela só murmurava. E o sacerdote Eli, ele falou assim: olha, larga o vinho, mulher, você está embriagada. Ela falou: não, meu senhor, são muitas as minhas aflições, são muitas as minhas tribulações, as minhas dores. Ela estava colocando ali diante do Senhor as suas dores. O que Deus fez com Ana? Mandou o primeiro juiz de Israel, levantou Samuel para uma nova geração. Então, quando nós somos pressionados, grave isso, quando as pressões vêm sobre nós, Deus levanta homens e mulheres para se colocar na brecha por mim e por você. Entende isso? Então, qual é a sua pressão? O que você tem vivido? Transforme ela em poder. Tenha fé e age. Tem gente que fala assim: pastor, estou passando por luta, estou passando por dificuldade. Pastor, quero um trabalho melhor, sabe? Eu estou aqui, mas você estudou. Você tem se esforçado, você se capacitou para ter uma qualificação melhor, para receber um bônus no seu salário? Não, pastor, o anjo não vai salariar você não, filho. Você trabalhou muito bem, está aqui, o anjo está trazendo aqui umas dracmas para você. Não vai acontecer isso. Você tem que ter fé e começar a agir em direção àquilo que você quer. Se você quer uma vida transformada, uma família transformada, comece a pagar o preço em oração e jejum. Tem gente que me liga o dia todo, mandando mensagem todos os dias: pastor, estou precisando de ajuda, pastor, estou passando em luta, pastor. Eu pergunto: você já orou? Não, então você não quer que essa situação seja transformada. Eu lamento te dizer. Se você quisesse que essa situação tivesse mudado mesmo, você jejuaria até desmaiar, você oraria até perder as forças. Mas se você não ora e não jejua, significa que você está conivente com esse erro na sua vida, e você não quer transformação. Então entenda que fé e ação, ela caminha junto, para transformação, para mudança de caráter. Josafá entendeu aquele recado e correu, chamou todo o povo de Israel para jejuar. Nós aqui nos mês das crianças, toda a igreja foi convocada para um jejum em prol dos nossos filhos. 7 dias de jejum. Quem fez esse jejum aqui? Não, pastor, se eu ficar, sabe, se eu não comer um pãozinho de manhã, pastor, você não sabe. Eu bato em todo mundo, começo a morder os outros na rua. Isso só vai demonstrar quem você é de verdade. Pastor, não dou conta não. Ficar sem almoço então está amarrado em nome de Jesus. Ficar em jejum até as 18 horas, ixi, aí eu não dou conta mesmo. Não abre mão, não tem coragem de deixar o café da manhã, de deixar o almoço, para se consagrar ao Senhor, pela vida da sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, e quer mudança de vida. Diga assim: eu tenho a vida que eu mereço. Faz assim com o seu dedo, assim ó. Levanta a sua mão assim. Pode levantar assim. Vai descendo assim ó. Fazendo assim, é profético isso, faz assim. Pega bem aqui. Agora aperta assim. Aperta, até doer. Fala assim: eu tenho a gordura que eu mereço. Você ri, né? Tiago fez assim, ó. Desculpa aí, Tiago. Tiago é assim, com as duas mãos, né? Guilherme não tem nem onde pôr a barriga mais. É assim, ó. Mas estou orando para essa geração. É abrir mão, queridos, de tomar um café, um almoço. Josafá reuniu todo o povo ali, diante dali do altar, diante ali da casa do Senhor em Jerusalém. Fala assim: olha, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai orar, porque nós temos uma causa diante de nós que é impossível vencer. Então aprenda uma chave aqui: quando você se deparar com algo que é impossível, começa a jejuar, começa a orar, que Deus ele vai entrar em seu favor e vai pelejar por você. Você crê nisso? Quantos estão comigo aqui essa noite? Aleluia. Se você está entendendo essa palavra, aplauda o Senhor por isso. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, o Deus de Israel. Tem um louvor, William? Aqui. Vamos lá. Vamos cantar? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Canta de novo assim. Oh, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, oh, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele já está nessa reunião, Ele já está neste lugar. Se você acreditar, Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar a sua vida, mas você tem que acreditar nele. É fé, querido. Ele está aqui no nosso meio. Deus existe. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você: conheça o coração de Deus na intimidade com Ele. Olha o que diz no versículo 6. E orou o Senhor, Deus dos teus antepassados: não és tu, Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Forças e poderes estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ó nosso Deus, não irá julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. Quando você conhece o seu Deus, nem o gigante vai paralisar ou parar você. Davi, ele estava diante de um cenário, tudo é questão de ótica. Existia um homem, Golias, que tinha aí aproximadamente 3,30 metros, homem forte em estatura, homem de guerra. A sua lança pesava 6 quilos, diz a Bíblia. E interessante que Golias começa a afrontar o povo de Israel e todo mundo ficou com medo. Quem vai enfrentar esse gigante? Todo mundo ficou com medo. É uma questão de ótica. Ele começou a caçoar do exército de Israel. Não, quem vai enfrentar esse gigante vai morrer. Todo mundo ficou com medo. Todo o exército de Israel ficou com medo. Mas chegou um adolescente, um menino, e olhou para o gigante, para a afronta. Só que Davi não estava olhando para o gigante, ele estava olhando para quem aquele gigante estava afrontando. Quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? É só uma questão de ótica. Quem você tem olhado? Quando você olha para o gigante, fala assim: ó, esse diabo é grande demais, eu não vou conseguir vencer, você vai perecer. Mas quando você começa a olhar para esse gigante, fala assim: olha, quem é esse gigante diante daquele Deus que criou todas as coisas? Deus que criou todas as coisas. A palavra fala que Ele criou os quasares, Ele criou a supernova, Ele criou os buracos negros, Ele criou as constelações. A Bíblia fala que Deus, Ele mede o céu a palmos. A Bíblia fala que Ele chama as estrelas pelo nome, por ser grande poder, nenhuma delas veio a se faltar. A Bíblia fala que Ele pega os montes da terra, põe na balança de precisão. Ele pega as águas da terra, põe na coxa das suas mãos. Este é o Deus que você serve. Não tenha medo do diabo, não tenha medo do inimigo. Ele não pode contra você. Ele não pode contra a sua casa. Conheça quem é esse Deus. Josafá sabia quem era o Deus de Israel, porque ele sabia da história. Foi um Deus que abriu o mar vermelho. Olha, um Deus que abriu o mar para o povo passar. De dia tinha nuvem, de noite tinha fogo. Ele sabia quem ele era diante do Senhor. Ele chamou o povo para orar. Começou a adorar a Deus, cantar louvores e afirmar quem Ele é. Adorar é reconhecer que você é limitado e Deus é grande em poder para mudar a sua história. A chave é a adoração. Eu não estou falando de que você cantar músicas, não. T.D. Jakes fala nesse livro, fala o seguinte: nossa conveniência provoca atrofia
daquilo que precisa crescer, enquanto por outro lado florescemos na atmosfera estranha e instável do cultivo. O que ele está querendo dizer com isso? Quando você é conivente com o erro, com o pecado começa a atrofiar você. Pecar é hamatia, é errar o alvo. A palavra original para pecado é errar o alvo. Quando você está em direção aos céus, você peca, você está mudando de direção, você está errando o alvo. Entende isso? Então entenda isso, aprenda a depender de Deus. Quarto, aprenda a multiplicar esforços com unidade. Versículo 13, todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Todo mundo. Todo mundo. Quando você entrar em um desafio, chama a sua casa para um jejum, para oração. Todo mundo. Todo mundo. Diga para o seu irmão, todo mundo. Cinco. E esse aqui é poderoso. Confie em Deus e ande pelo caminho da honra. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá. Judá e o povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Ah não, pastor, eu só escuto Deus. As pessoas, não, eu só escuto Deus, o Espírito Santo. Ninguém pode me dar conselho, nenhum mentor, nenhum pastor, nenhum líder, nem meu pai, não escuta a minha mãe. Eu vou dizer que você está caminhando com passos largos para o inferno. Deus coloca pessoas. Grave isso no seu coração. Quando Deus quer abençoar você, Ele coloca você diante de pessoas. Ele coloca pessoas no seu caminho. O diabo, quando quer destruir você, ele coloca pessoas no seu caminho. Mentorear, tome nota disso. Mentorear é você proporcionar sucesso sem a espera. Você não precisa errar para fazer o que é certo. Alguém errou antes de você. A palavra sabedoria é saber fazer. Se alguém já errou, você não precisa errar. Tenha mentores. Tenha líderes sobre você para te ajudar a passar pelo processo. Você está entendendo isso? Então o seu futuro é decidido pelas pessoas que você decidiu acreditar. Então saiba quem você está ouvindo. Porque todo o drama da espécie humana começou com uma conversa. De Eva com a serpente. Saiba quem você está escutando. Há pessoas voltadas para soluções e há pessoas voltadas para problema. Eu estava lendo hoje aqui, Moisés envia 12 espias para buscar informações sobre a terra que emanava leite e mel. 12 espias, 10 voltam com interpretação. Ele mandou buscar informação, mas eles voltaram com interpretação. Deus já tinha dado aquela terra para eles. Olha, essa terra é de vocês. Subjuga o inimigo. Eu já entreguei nas suas mãos. Mas ele era para trazer informações daquela terra, mas eles começam a trazer interpretações. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Cuidado com pessoas negativas. Os relacionamentos vão alimentar a sua força, ou ele vai alimentar a sua fraqueza. A mesa que você está sentado vai definir sobre quem é você, sobre o seu caráter, ou sobre a sua fraqueza, sobre o ponto fraco que você tem na sua vida. Ou a pessoa vai ser usada por Deus para fortalecer o seu processo, para usar aquilo que você tem de melhor, ou ela vai usar aquilo que você tem de pior, e começar a externar isso.
A mediocridade, ela requer companhia. O medíocre, ele nunca quer caminhar sozinho, ele quer que você esteja com ele, chorando com ele os seus fracassos. Ele não quer ver você bem, ele está fracassado ali, e fala assim, eu preciso de alguém. Aí ele arruma um companheiro para chorar junto com ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Então vai depender das pessoas também que se relacionam com você. Cuidado com pessoas negativas. Cuidado com pessoas que não acrescentam a sua vida. Quando as pessoas erradas são afastadas da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Relacionamento vai dizer tudo. Quando pessoas erradas saem da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Cuidado quem você tem escutado. Cuidado quem você tem colocado na sua mesa. Vai dizer sobre quem você é. Entende disso? Entende? Você já viu o leão caminhando com hiena em harmonia? Nunca viu. Águia voando com urubu ou galinha? Nunca viu. Então, se envolva com pessoas que têm o seu caráter definido em Deus, e elas vão ajudar o processo de Deus na sua vida e transformar você na sua melhor versão. Ou você vai se envolver com pessoas que não têm nada de Deus, ele vai extrair o pior de você e transformar você na sua pior versão. Eu vejo muitas pessoas hoje fracassadas, porque se relacionou com pessoas que não desejavam o seu sucesso, por ter frustração na sua vida pessoal, trouxe ele para perto e frustrou também os seus sonhos. Pastor, como eu sei que uma mesa é abençoada? Quando você senta numa mesa, não são falados de pessoas, porque pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas, mas pessoas nobres falam de projetos, falam de Deus, falam sobre aquilo que querem alcançar e conquistar. Se a mesa que você senta só fala de pessoas, é uma mesa da mediocridade. Agora, se você senta numa mesa onde é falado de projetos, algo grande a se fazer, processos que precisam ser vencidos, essa é uma mesa saudável de pessoas que querem ver a sua transformação na sua vida. Você está entendendo isso? Então, quando as pessoas erradas são afastadas da nossa vida, as coisas erradas param de acontecer. E muitas das vezes nós queremos desistir do processo, fazer parar, mas confie em Deus pelo caminho da honra. Honra ao Senhor. Buscar primeiro ao Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vai ser acrescentadas a você. E eu quero orar por você essa noite. Coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. E em 2 Crônicas 22 fala: começaram a cantar e a entoar louvores. O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. A adoração transforma pressão em poder. A intimidade com Deus transforma pressão em poder. A oração transforma pressão em poder. A unidade transforma pressão em poder. A fé transforma pressão em poder. A honra transforma pressão em poder. Qual é a sua escolha hoje? Pergunte para o seu irmão. Qual é a sua escolha? Pergunte para ele. Perguntas são poderosas. Perguntas nos fazem refletir. Pergunta assim para ele assim, ó: para onde as suas decisões têm te levado? Sabe porque muitos têm processos, famílias destruídas, porque não entendem a força desse Deus. As lutas minaram as suas forças. As dificuldades minaram você, a ponto de você falar assim: eu não sei mais o que fazer. Pastor, eu tenho uma situação que eu não tenho mais o que fazer, eu não sei como fazer. Talvez você está igual
Josafá, diante de um exército que aos seus olhos seria invencível. Mas eu quero convidar você hoje a colocar essa situação diante do Senhor, aquele que tem a vitória em tuas mãos, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra, venceu a morte. Eu quero orar por você essa noite. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. A igreja de Esmina, Senhor, estava passando por um processo de pressão, provação, perseguição, lutas. Mas o Senhor disse, Pai amado, que estaria conosco, Senhor, até o fim. É uma garantia do Senhor, Pai. E nós cremos nessa palavra hoje. Pai amado, onde está alojado o medo, aonde está alojada a frustração, aonde está alojado o temor, aonde está alojado a dificuldade, aonde está alojado, Senhor, Pai, o vício, Senhor, Pai. Eu quero, Senhor, Pai, com os meus irmãos aqui, convidar o Senhor para a mesa. Pai amado, comece a entrar na vida dessas pessoas, Senhor, através de um. Levanta o remanescente nessa casa, Senhor, para lutar pela sua família. Pai amado, onde está alojada a enfermidade, eu quero orar agora em nome de Jesus. Vai quebrando toda a enfermidade, vai dissipando todas as trevas, vai dissipando todo o mal, vai dissipando toda a aflição. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro aqui, Senhor, Pai, há um conselho reunido, há uma igreja reunida, Senhor, Pai, em Teu nome. E quando oramos no Teu nome, o milagre acontece, Senhor, Pai. Aqui não é uma reuniãozinha não, Pai, aqui é uma reunião do Teu povo. E quando o Seu povo se reúne, tem poder nos céus e tem poder na terra para decidir sobre qualquer coisa. Nós queremos decidir como igreja, Senhor, Pai, muda a atmosfera aqui essa noite. Transforma, Senhor, o que não pode ser transformado. Oh, Deus. Somente a Ti, Jesus.